Sejam muito bem-vindos a uma viagem no passado da humanidade, mais especificamente sobre a origem da cidade no mundo antigo e também, na medida do possível, o seu destino no momento atual. Para fazê-lo, devemos lembrar em poucas palavras as grandes mudanças da organização produtiva que transformaram a vida cotidiana dos homens e provocaram a cada vez um salto no desenvolvimento demográfico. O homem apareceu na face da Terra há talvez 500 mil anos, e durante um tempo muito longo viveu coletando seu alimento e procurando abrigo no ambiente natural, sem modificá-lo de maneira profunda ou permanente. Esse período é conhecido por nós como Paleolítico e corresponde a mais de 95% da vida humana na Terra. É difícil tentar imaginar como os homens do Paleolítico viviam. O ambiente construído não passava de modificações superficiais na natureza, e viviam constantemente sob condições adversas. Foi nesse momento que foi possível intervir no espaço pela primeira vez, ainda que de forma primitiva. Mas como sabemos como aqueles povos viviam se as suas construções e os registros eram mais efêmeros do que duradouro? Os arqueólogos modernos são responsáveis por esse estudo minucioso. Naquele período, a expressão da comunicação se iniciou através da arte, antes mesmo da escrita. E isso foi de extrema importância para futuramente ser aplicado nos processos de criação de projetos arquitetônicos, através do desenho. Ué, eles se comunicavam através de desenhos? E como eram feitos esses desenhos? Exatamente. O que chamamos de arte rupestre, que é a ilustração primitiva, tinha um papel de quantificar e contar a história do cotidiano daquelas pessoas. Os materiais usados para tal seriam o que estaria disponível no local, e eram feitas, no geral, nas paredes das cavernas, que serviriam de abrigo e moradia. O refúgio ainda poderia ser de pele de animais em uma estrutura simples de madeira, construídas com ferramentas dali mesmo. No finalzinho do Paleolítico, as moradias poderiam ter também a função de equipamento de trabalho. Eram desenvolvidas geralmente sobre uma base mais ou menos circular. Tô entendendo. Agora eu quero saber o que é que diferencia o Neolítico do Paleolítico. Durante o período Neolítico, aconteceu o segundo salto tecnológico da humanidade, a domesticação de animais e a prática da agricultura. Em decorrência disso, não há mais a necessidade de uma vida nômade, e com o sedentarismo e a permanência em um único lugar, surgem os primeiros assentamentos e, assim, a revolução urbana. Esses primeiros assentamentos eram aglomerados de casas sem ruas, feitas com blocos de barro cru e recobertos por uma camada de gesso. Pela ausência de ruas, o acesso às casas acontecia por aberturas nos terraços, com o auxílio de uma escada. Então foi a permanência em um único local que possibilitou também a agricultura? Isso mesmo, com a exploração das terras, os grupos neolíticos puderam plantar, colher, bem como armazená-los para tempos futuros, ou até mesmo para a troca de excedentes. Aqui surge a ideia de que a terra onde eles criam seus animais e cultivam também lhes pertenciam. Passa a existir, então, a exploração dos povos com menos poder sobre as terras, e assim, a estratificação social. Mas a arte deixa de ser importante nesse período? Não mesmo. Na arte neolítica, a cerâmica e a arte rupestre são as que mais se destacam, mas também surgem a tecelagem, a fiação e a construção arquitetural em madeira, tijolo e pedra. As artes eram simplificadas, geometrizadas e representavam a vida coletiva. Associava-se a beleza à utilidade do objeto. O Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí, tem o maior museu a céu aberto de arte rupestre no mundo. Eram utilizados carvão, argilas de várias cores e minerais triturados encontrados facilmente na natureza para serem feitas essas artes. A arte cerâmica do Neolítico influenciou os dias atuais? Com certeza. Na Serra da Capivara, por exemplo, existe a produção de cerâmicas com as artes rupestres encontradas lá. Eles, inclusive, desenvolvem peças exclusivas
para uma das maiores referências de empresa do Brasil, a Tok Stock. Ainda no Neolítico surgem os monumentos megalíticos. E o que seriam os monumentos megalíticos? São estruturas rochosas, as quais poderiam representar um marco, fim fúnebre, palco para rituais ou culto aos astros, dependendo do seu formato e distribuição espacial. Com a bagagem arquitetônica dos primeiros anos da raça humana, sintetizou-se os principais símbolos que fundamentam a ideia de arquitetura, sendo eles o menhir, a caverna e a cabana, que são entendidos como símbolos físicos da arte, do abrigo e da racionalidade. Nesse cenário, o menhir e a caverna são as arquiteturas primárias e a cabana é um foco efetivo do desenvolvimento da atividade arquitetônica. Primeiramente, falaremos do menhir. O menhir é o monumento mais primitivo e mais simples. É como um símbolo, sendo qualquer monólito cravado verticalmente no solo. Vocês sabiam que a árvore é um menhir natural? A árvore? Como a árvore pode ser considerada um símbolo da arquitetura? Sabemos que apenas uma árvore sozinha não é arquitetura. Porém, uma árvore na paisagem vai se transformando em arquitetura na medida em que significa algo para aquele ambiente, ou seja, depende do contexto em que está inserida para transcender sua forma material. Um exemplo é o carvalho, que era considerada uma árvore sagrada dos antigos celtas e a sua marca ainda hoje está presente na vida de muitas pessoas vinculadas ao mundo rural. Outro exemplo é o Carbaião de Oviedo, um símbolo urbano cuja demolição significou a abertura da cidade espanhola para o progresso no século XIX. O menhir também pode ter caráter de mito poético, no qual o objeto habita no imaginário coletivo como uma imagem rígida e ao mesmo tempo mítica, não ultrapassando o significado do que representa, sendo grandes exemplos de mitos da arquitetura a Torre de Babel, o Templo de Salomão e o Labirinto de Minos, em Creta. Além disso, quando tanto a forma quanto a simbologia se mesclam, temos o menhir antigo, no qual tais simbologias são debatidas até os dias atuais, tendo como principais exemplos as pirâmides e os obeliscos antigos, como a pirâmide de Quéops e o obelisco de Karnak. Pode acontecer também dessa simbologia da forma ser comparada com a de outros menhires antigos famosos. Vocês lembram de algum exemplo? Sim, a interpretação da coluna clássica pode ser associada ao do obelisco antigo, né? Isso, nesse caso, nós temos o menhir histórico, em que são exemplos dessas colunas citadas por Lara, a coluna de Trajano, na Roma, e a coluna de Alexandre, na Rússia. Tô entendendo. Então todos os símbolos das cidades contemporâneas são exemplos de menhir na contemporaneidade. Sim, o menhir da contemporaneidade é todo o arranha-céu moderno, que é referenciado inclusive na Torre de Babel, que é tido como um arranha-céu primordial. Exemplos de menhires contemporâneos são a Torre Eiffel, em Paris, a Torre de Agbar, em Barcelona, e a Ponte Estaiada, em Teresina, também pode ser um exemplo de menhir contemporâneo. Agora, falando um pouco das cavernas, assim como a árvore, ela também não é arquitetura, mas em alguns casos ela transcende seu significado natural, podendo servir de abrigo devido à necessidade do homem de se proteger, sendo considerada a primeira habitação humana. Com o intuito cada vez maior de organizar sua identidade e territorializar um grupo, o homem pré-histórico passou a realizar dentro de cavernas cultos e adorações fundados em torno de um símbolo ou religião, dando características totêmicas ao ambiente, que adotava diferentes formas embaixo da terra. Exemplos são a caverna totêmica de Altamira, na Espanha, e a caverna totêmica de Lascaux, na França. E aquelas cavernas com pedras enormes, qual era a sua utilidade?
Essas cavernas eram as funerárias históricas, aquelas que eram projetadas e construídas como a morada dos mortos para atravessar a eternidade. E como Tibúrcio disse, eram estruturas megalíticas que podiam ser tanto hipogeus, debaixo da terra, ou na superfície. As imagens a seguir mostram exemplos dessas cavernas funerárias, uma em Portugal e outra na Irlanda, muito famosas e visitadas até os dias atuais. Já as cavernas da contemporaneidade possuem, na sua maioria, caráter de arquitetura funerária, como exemplo, a Abadia da Santa Cruz do Vale dos Caídos. Outro exemplo em que esse primeiro tipo de habitação humana, que é a caverna, é referenciada, é na Galeria de Clássicos da Arquitetura, Sesc Pompeia, que faz referência às aberturas irregulares desse tipo de habitação em suas janelas. Mais à frente, juntamente com a racionalidade, surgem as ideias de construção das cabanas entre os homens, já que a habitação ganha maior importância devido à caça ser substituída pela agricultura e o sedentarismo se intensificar com o surgimento da pecuária. Podemos dizer, de fato, que se origina a arquitetura, já que surgem as primeiras edificações finalmente idealizadas pelo homem, além de quadras urbanas e muralhas. Os principais exemplos são os castros, como eram chamadas as primeiras cabanas. Essa arquitetura foi ficando cada vez mais estruturada e propícia para as necessidades humanas que iam surgindo. Por exemplo, a relação do ser humano com a agricultura foi se tornando cada vez mais dependente. Para o homem conseguir produzir seu próprio alimento, a água era um elemento extremamente importante. Por isso, conseguimos ver um fator semelhante no surgimento das primeiras cidades, que é a proximidade com os rios. Essa relação de cidade com os rios ainda é importante nos dias de hoje? Com certeza, podemos ver que várias cidades se vangloriam pela presença de rios em seu território, como é o caso da nossa capital Teresina, que é banhada pelos rios Parnaíba e Poti. Os rios servem tanto para irrigar a terra, fornecer alimentos, água, podem produzir energia, servem para o transporte também, além de outras vantagens. Nas cidades mesopotâmicas, o aumento dessa agricultura gerou um crescimento populacional e um acúmulo de alimentos. Esses fatores levaram ao desenvolvimento de atividades de troca e venda de produtos. Para facilitar a venda desse mercado, algumas ferramentas foram criadas, como a escrita cuneiforme e a roda, que ajudavam no transporte de alimentos e materiais de construção. E o avanço desse mercado, toda a população era beneficiada? Nem todos eram beneficiados. Era muito nítido a separação entre classes sociais, não só por causa do mercado, mas também por causa da religião. As classes mais fortes conseguiam fazer a população em geral trabalhar em grandes construções como forma de oferenda aos deuses, por meio da noção do medo e dos castigos divinos. A construção mais marcante dos povos mesopotâmicos é o zigurate, que eram templos dedicados aos deuses, feito pela população suméria, caracterizada por ser uma estrutura maciça com vários andares sobrepostos. Pela falta de pedra na região, o material utilizado para a construção eram tijolos cozidos ao sol, que eram fáceis de serem produzidos, mas não eram muito resistentes. Por isso, a simetria também era usada para facilitar a estruturação. Outra característica marcante são as plataformas monumentais construídas embaixo do templo. Elas eram feitas tanto para proteger a estrutura, mais importante dos alagamentos da região, dando uma maior durabilidade, quanto de teor religioso de proximidade com o celeste. Por conta dessas plataformas, era necessário a implantação de grandes escadarias para chegar ao topo. Mas nem só de grandes templos se faz uma cidade. As construções residenciais podem ser divididas entre as da região norte e sul. As casas da região sul eram mais simples, abrigavam uma única família, as paredes eram feitas de adobe e a cobertura de palha. Eram estruturas que não precisavam perdurar muito no tempo. Já as casas da região norte podiam abrigar várias famílias. Suas estruturas eram maiores, também feitas de tijolos crus e se assemelhavam muito com os templos em escala reduzida. Os moradores observavam muito as condições climáticas para melhor trazer conforto térmico e segurança para eles. E como era a organização das cidades? Como eu havia dito, a organização urbana se deu em torno da água,
Por isso, as casas formavam uma cidade desorganizada, já que toda a população queria se beneficiar dos recursos hídricos. Os templos e construções mais importantes ficavam em regiões mais afastadas, para terem suas estruturas conservadas. Ao redor dessa cidade, circundavam grandes muralhas para proteger o território contra a disputa de outros povos, além da construção de portais imensos, ladeados por enormes animais alados para mostrar a grandiosidade da cidade. Onde foi a origem dessas cidades? As cidades do Oriente Próximo surgiram no norte da África e na região onde hoje é conhecida como Oriente Médio, juntamente com os povos persas, assírios, babilônicos, sumérios, líbios, semitas e egípcios. De forma paralela aos povos que prosperavam na região da Mesopotâmia, no extremo nordeste da África, uma outra sociedade se desenvolvia, a dos faraós, dos deuses superpoderosos, das esfinges com tesouros e armadilhas e das construções feitas por extraterrestres. Ei, a gente pode voltar a falar do Egito? O de verdade? Tá bom. Mesmo sem construções feitas por naves siderais e pessoas retornando dos mortos, a antiga civilização do Nilo conseguiu produzir uma arquitetura espetacular. E essa arquitetura, essa cultura tão única consagrou para sempre o modo de viver desse povo. A prosperidade da civilização egípcia se deu pelo mais importante rio da região, o Nilo. Seus 3.200 quilômetros, que serpenteiam desde a Uganda até desembocar no mar Mediterrâneo, proporcionaram a essa recém-formada civilização recursos e ciclos hídricos que favoreceram a formação de terras férteis e o avanço dessa sociedade. Assim, foi se formando ali assentamento urbano, e a vida egípcia começaria a se formar em torno do ciclo fluvial do Nilo. Não tão distante desse processo de assentamento, a civilização logo começou a se desenvolver seus meios de comunicação, os famosos hieróglifos e posteriormente papiro. Seu cotidiano começou a se organizar culturalmente, sob uma ótica de crença politeísta intimamente ligada à natureza e, na forma político-social, primeiro organizado através de nomos e sucessivamente por uma hierarquização de poder, onde no topo ficava o imperador. Esse imperador era mesmo tão importante? Sim, tanto que o mesmo era associado e tido como uma divindade na Terra, uma reencarnação do próprio deus Horus. Ao longo da trajetória do povo egípcio, é perceptível a importância tanto dos imperadores quanto do imagético divino. Quase todo o conhecimento que se tem dessa população vem dos monumentos funerários e das inscrições. Sendo o povo que se preocupava fielmente com a pós-vida, uma ampla porcentagem de seu desenvolvimento construtivo, social e tecnológico era visando essa transição do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Por isso que os monumentos funerários, e não os templos e palácios, se tornaram a principal e mais duradoura edificação dessa comunidade. A busca pela preservação do corpo mostrou um enorme potencial que eles possuíam na área da saúde. Graças ao papiro, onde havia a descrição das doenças, diagnósticos, causas e tratamentos a serem realizados. Isso é muito importante de compreender, pois a medicina possuía dimensões empíricas e mágicas. Esse íntimo foi refletido diretamente em suas construções. A preocupação com o corpo, com a alma, o estado de conservação dos órgãos para a vida póstuma. A figura religiosa do sacerdócio refletia na medicina e na arquitetura, tão tal que os edifícios tinham como principal objetivo confortar o morto, confortar a alma e o conforto do reencarnado. Mas como eles iriam construir isso tudo? De onde viriam esses recursos? Então, meio que eles não tinham muitas opções disponíveis ali. Se você olhasse para os lados, o que avistaria seria quilômetros e quilômetros de areia, o material que se tornaria a estrela das construções, o que seria encontrado em abundância naquela região e quase que tão durável como a vida eterna que eles buscavam obter, seria a pedra. As primeiras grandes construções foram as mastabas, tidas como túmulos primitivos, eram feitas de junco, sapê e madeira. E como esse material não era tão durável, eram usados tijolos para que essa durabilidade fosse alcançada. Possuía uma forma de bloco, quase como uma pirâmide truncada, com duas salas. Uma para a oferenda e outra para o corpo do falecido descansar. Contudo, era necessária uma permanência maior daquele edifício, pois o grande problema desse material, do junco, sapê e madeira, era a preservação da umidade. Essa umidade fazia com que os corpos ali presentes entrassem em decomposição mais rápido, o que era algo bem problemático em uma cultura onde se acreditava que a alma teria que voltar para aquele corpo. E nesse ponto, começaram a usar a pedra como matéria-prima principal.
por ser mais seca e resistência aos intempéries. Com o avanço da importância religiosa, a figura do faraó começava a se destacar mais ainda. Esse destaque impulsionou as construções para cima, para o alto, para o contato com os deuses. Surgiam assim os primeiros protótipos de pirâmide, a partir de um escalonamento, algo como os zigurates babilônicos. O arquiteto e sacerdote Imhotep, na terceira dinastia, projetou a primeira pirâmide conhecida como Pirâmide de Saqqara, localizada no nordeste da cidade de Mênfis. Sobre esse molde escalonado, dando início a um tipo de construção que mais marcou esse povo. Sendo a primeira construção monumental em pedra, com mais de 60 metros de altura, Saqqara era dividida em 6 níveis e revestida em arenito. Seguindo uma linhagem de construção, 2 obras começaram quase que em períodos próximos. Essas seriam conhecidas como Pirâmide de Meidum e Pirâmide Curvada. Iniciada pelo rei Uni e finalizada por Senéfro, o construtor, a Pirâmide de Meidum foi construída por escalonamento, só que revestida por calcário para alisar as faces. Não foi algo que prosperou devido ao seu ângulo muito aberto. Segundo estudos, as hipóteses são que ou o revestimento desmoronou, ou ela foi deixada inacabada, revelando seu interior escalonado, simplesmente por não ter como terminá-la, o que rendeu a essa construção o apelido de pirâmide falsa. O colapso da pirâmide de Meidum afetou diretamente a construção da sua contemporânea, a pirâmide curvada. Iniciada com um ângulo quase tão aberto quanto a primeira, no meio da construção seu ângulo foi diminuído, gerando uma curva para que a pirâmide pudesse ser finalizada, alcançando uma altura de mais de 104 metros. Sua resistência se deve às suas fundações e técnicas de inclinação de pedras. Não abatido pelo desastre das primeiras pirâmides, Senéfro encomendou a famosa Pirâmide Vermelha, nome dado por causa da oxidação do calcário em seu entorno. Então agora, com conhecimento suficiente, nascia a primeira pirâmide com formato retilíneo que serviria de inspiração para as famosas pirâmides de Gizé. Obra dos descendentes de Senéfro, as pirâmides de Gizé, Quéops, Khafre e Miquerinos são as mais famosas construções do Egito. A primeira e maior das 3 foi a de Quéops, feita majoritariamente de calcário, nada em pedra construído antes ou depois se iguala a essa grande pirâmide. Além das dimensões, outro diferencial é que a mesma possui 3 câmaras mortuárias, uma abaixo das fundações e as outras 2 dispostas dentro da parte construída. A segunda pirâmide, a de Khafre, o filho de Quéops, possui um resto de revestimento no cume. Seu interior possui apenas uma câmara mortuária e é localizada no centro da pirâmide. E por último, a menor de todas as 3, a de Miquerinos, o filho de Khafre, que, embora possua dimensões reduzidas se comparada às suas 2 irmãs contemporâneas, não deixa de ser uma pirâmide tão bem acabada quanto as outras. Posteriormente, outras pirâmides foram sendo construídas, mas nenhuma chegou a se igualar à tríade de Gizé, em quesitos de escala e qualidade. Como que com uma tecnologia tão primitiva o povo egípcio conseguiu construir tudo isso? A verdade é que os egípcios não eram tão primitivos quanto se acham. Seus conhecimentos de topografia derivados do mapeamento das cheias e vazantes do Nilo permitiam uma produção de plantas de localização quase que perfeita dos monumentos, além de que, nos períodos de cheia, quando era impossibilitado o trabalho em campo, as grandes massas da população se deslocavam para as construções das pirâmides. Para que tanto esforço para construir projetos que posteriormente seriam inutilizados? Como é frisado desde o começo, a arquitetura egípcia está intimamente ligada à religiosidade, à preocupação com a vida após morte, com a passagem para o outro mundo. Mesmo que os maiores esforços tenham sido para pessoas célebres da época, a vida eterna era para todos, independente da monumentalidade das construções, e eles buscavam fazer isso com excelência, literalmente a fé movendo montanhas. Após a ascendência do antigo reino egípcio e a estabilidade do reino médio ladeado por Saqqas, o novo reino possuía uma dinastia de faraós fortes e um clero muito mais poderoso. Esta época foi marcada pelos enormes avanços políticos e culturais do Egito, e por uma mudança drástica, a redução do monumentalismo das suas construções. A fim de evitar o saqueamento e o profanamento das tumbas, as novas construções começaram a ser escavadas. Embora não tão monumentais quanto antes,
continuariam igualmente complexas. Começava, assim, no Novo Reino, a ascensão dos hipogeus. Dentre os vários construídos, o que mais se destaca é o complexo funerário da rainha faraó Hatshepsut, por seu nível de detalhamento e mais ainda por ser dedicado a uma figura feminina. Localizado no lado oposto a onde eram feitos os outros hipogeus, o complexo de templo da rainha possuía 3 grandes terraços. Um deles, inclusive, era repleto de árvores, atualmente inexistentes, regadas por tubos subterrâneos e cheio de inscrições mostrando o quão próspero foi o reinado da rainha faraó. Esse reinado foi tão próspero que, em vida, chegou a ser retratada como homem, e após sua morte, seus sucessores tentaram de todas as formas apagar a memória dela, chegando a ter seu túmulo profanado. A arquitetura desse período refletia não só a beleza, mas a funcionalidade, portanto era sólida e criada para durar, de preferência pela eternidade, e passar a sensação de mistério e de impenetrabilidade. E o resto da população? Onde moravam as pessoas comuns? Onde elas eram enterradas? O Egito ficou marcado pela Cidade dos Mortos, a cidade que tinha hipogeus, pirâmides e mastabas. Essa parte foi a que mais foi mencionada aqui. A Cidade dos Vivos, onde a população egípcia morava, era bem mais simples. Os camponeses moravam em pequenas cabanas feitas de junco, madeira e barro. As casas eram construídas nos locais mais elevados para que não fossem atingidas pelas inundações do rio Nilo. Geralmente com uma única divisão e quase sem móveis. Os que possuíam mais condições financeiras tinham a casa feita de tijolos, feitos de barros secos ao sol. Elas eram bem decoradas e mobiliadas, possuíam camas, mesas, cadeiras e bancos, tinham assentos de couro ou de palha. E o ritual funerário dos mais pobres era bem mais barato e bem mais simples. Eles eram geralmente enterrados em covas rasas, no deserto. Assim, muitas das coisas relacionadas à Cidade dos Vivos não conseguiram chegar até os dias de hoje, porque, do contrário, a Cidade dos Mortos não eram feitas e pensadas para serem eternas. O Extremo Oriente é uma sub-região da Ásia localizada no leste asiático. Sua área corresponde a aproximadamente 12 milhões de quilômetros quadrados e abrange a China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Taiwan, Hong Kong, Mongólia e Macau. Considerada uma ocupação tardia devido às dificuldades de se estabelecer em um território montanhoso de clima tropical, a população no Oriente teve uma constituição rural, organizada nas margens dos cursos d'água. Tinham como um cultivo exclusivo o arroz, fazendo uso de um sistema de irrigação e agricultura montanhosa. Sua economia era local, favorecendo a formação de grandes estados unitários como no Egito, pois ficava concentrada nas mãos dos soberanos e da classe dirigente, ou seja, a relação entre poder, prosperidade e virtude dominou a cultura oriental desde o início. A partir desse sistema econômico, a cidade ocupa um posto dominante e rico em significados utilitários e simbólicos. Era a sede do poder, órgão onde se dava mediação entre os opostos, que regulava e representava todo o território. As cidades do Extremo Oriente são bem características, né? Dá uns exemplos pra gente. Fala da China. Na China, as regras urbanísticas e de construção foram codificadas após a unificação do Império no século III a.C. As cidades chinesas eram diretamente ligadas ao território agrícola e começaram como cidade-refúgio. Elas serviam como moradias fixas de sacerdotes e guerreiros e podiam acomodar temporariamente os camponeses da vizinhança. A cidade cresce estabelecendo uma ligação que vai dos seus eixos de simetria aos pontos cardeais para conectar-se ao universo celeste. Dentro da cidade, as casas se desenvolviam a partir de ruas de largura moderada, nas quais se abrem somente as portas de entrada e as janelas altas de alguns ambientes. Eram constituídas de muros externos, cobertas de madeira e divisões internas feitas de tijolo. Todos os ambientes se abriam para pátios internados, quadrados ou retangulares. Fora da cidade, as casas chinesas abraçavam a natureza. Os ambientes conservavam uma forma regular e simétrica, mas o conjunto de habitações como um todo resultava em um volume irregular, se misturando à topografia e ao cenário natural. Pode-se notar também uma obsessão pela segurança no microcosmo e no macrocosmo, evidenciada pela construção de enormes muros cercando todo o território. Tipo a muralha da China, né? Foi daí que ela surgiu? Sim, isso! As cidades possuíam 2 cinturões de muros, um interno rodeando a cidade em si e um externo rodeando a área ocupada por hortas e pomares. Em Pequim, por exemplo, havia um muro ao redor da cidade e um cinturão interno murando a cidade proibida que abrigava a família real. Esses cinturões variavam de acordo com as 3 categorias de cidade e dentro deles o terreno era geometricamente dividido em várias e pequenas parcelas rigorosamente dimensionadas.
Cidade Proibida, que massa! Por que ela tinha esse nome? Pois é. A Cidade Proibida foi o Palácio Imperial da China, localizado no centro da antiga cidade de Pequim. Esse nome se dá porque somente o imperador, sua família e empregados especiais tinham a permissão para entrar nos prédios do palácio. Inclusive, qualquer outra pessoa que tentasse entrar sem autorização era sujeita a uma execução dolorosa. Construído entre 1406 e 1420, o complexo consiste em 980 edifícios, com 8.707 seções de salas e cobre 720 mil metros quadrados. O complexo exemplifica a arquitetura palaciana tradicional chinesa e exerceu influências culturais e arquitetônicas em toda a Ásia Oriental e um pouco por todo lado. A Cidade Proibida está rodeada por uma muralha com 7,9 metros de altura e por um fosso com 6 metros de profundidade e 52 metros de largura. As paredes têm 8,62 metros de largura na base, afunilando para 6,66 metros no topo. Essas muralhas serviam como paredes defensivas e de retenção para o palácio. Nos 4 cantos da muralha situam-se outras torres com telhados intricados. Essas torres são as partes mais visíveis do palácio para os plebeus no exterior das muralhas, e muito folclore foi ligado a elas. O Japão também teve um desenvolvimento interessante, né? Ah, com certeza! O Japão herdou muitas das construções do planejamento urbano da China. O território japonês é pequeno e não tem muitos espaços planos nem rios navegáveis, então eles excluíram primeiramente a possibilidade de criar grandes cidades. Foi só depois da unificação do país que surge a necessidade de criar uma cidade capital. E a cidade capital foi construída seguindo as regras chinesas. A arquitetura japonesa também é muito parecida com os modelos chineses. Eles dividem muitas características originais de simplificação geométrica e de desenvoltura. Nas residências e templos suburbanos, a arquitetura possui casas elevadas com pátios internos, mantendo a conexão com a natureza, assim como na China. Mas no Japão, eles obtiveram resultados mais novos e requintados.